Meus estimados amigos, hoje é dia 25 de Abril e, por essa razão, vou fazer algumas considerações e algumas reflexões sobre essa data. Estava eu nessa altura a comandar um destacamento, estava no exército português, como um alferes miliciano, e estava a comandar um destacamento na famosa Serra da Mocaba, um fim do mundo onde poucos chegavam, quando veio a correr das instalações onde nós tínhamos as comunicações, o responsável por essa área a dizer: meu alferes, Angola vai ser independente. Foi com estas palavras que eu recebi a notícia do golpe de Estado e, a partir daí, embora seja um indivíduo muito aventureiro, normalmente em situações cruciais sou muito reflexivo e ponderado. Ora, a primeira ponderação que eu fiz foi se nos restituem a liberdade, essa liberdade pode ser, portanto, é uma liberdade exógena, não estamos a falar de liberdade endógena, isso é que caracteriza verdadeiramente a natureza humana, ou a capacidade da natureza humana de desenvolver uma consciência muito ativa, mas com a relevância que tem essa responsabilidade exógena que nos é dada por quem tem o poder, é também, e tem também muita importância, obviamente. E por isso mesmo, eu pensei, bem, como é que vai ser agora exercida em termos pragmáticos, objetivos, em termos realistas, a capacidade de termos bons comportamentos ou termos maus comportamentos. Como é que vai ser o caminho a seguir? Bem, é indubitável que o caminho a seguir, apesar de todas aquelas fases que existiram, acabou por produzir coisas muito boas, não é? E não se pode comparar uma sociedade, um processo de colonização absolutamente errado, absolutamente mesquinho, sem visão estratégica, sem visão até, sem alguma visão que permitisse um país crescer, desenvolver-se e ser um país da atualidade. Portanto, nós tínhamos já ficado para trás e a minha preocupação era que não continuássemos nesse caminho ou até pudéssemos eventualmente até retroceder. Assim não aconteceu, felizmente, depois de todas as peripécias que conhecemos, onde também é relevante o 25 de novembro, obviamente. Criámos uma democracia, essa democracia funcionou, não há que comparar os dados de 1950 ou de 1960 ou de 1970 com os dados atuais, é um contrassenso, não serve de nada. Claro que evoluímos, a tecnologia e a economia desenvolveu-se muito, os crescimentos foram enormes, por aí fora. Agora, há perguntas que nós podemos e devemos fazer sobre aquilo que foram as consequências do 25 de Abril. Uma primeira pergunta é, ok, foram boas consequências, mas para não embarcarmos logo em raciocínios muito precipitados, eu poderia dizer assim, mas como é que está relacionado com o modo como foi feito 25 de Abril, por exemplo, todas as mortes fratricidas que aconteceram nas ex-colónias? Como é que está relacionado com o 25 de Abril a deslocação de 600 ou 700 mil pessoas, com base no racismo, para poderem, porque saíram das terras, foram obrigados a sair das terras onde estavam, para vir para um território mais pequeno, cheio de problemas, onde se vivia muito mal, etc, etc. Como é que está relacionado esta questão do 25 de Abril, resultante daquele processo, com a situação atual? Portanto, o que nos deve dar e nos deve obrigar a uma
reflexão crítica é se, quando atribuímos tudo ao 25 de Abril, ou seja, as consequências boas das coisas ao 25 de Abril, a primeira pergunta que devemos pôr a nós próprios é: e se tivesse sido um 26 de Abril, um 27 de Abril, ou qualquer data posterior, ou qualquer data que tivesse sido anteriormente considerada para resolver os problemas da descolonização e muitos da colonização, não é? Portanto, primeiro, os problemas da colonização que foi mal feita, ninguém discute essas coisas com bom senso. Uma pessoa com bom senso sabe que isto era um atraso, que as pessoas viviam mal, que tínhamos que emigrar, etc, etc. Mas o que é que isso nos traz de valor acrescentado às reflexões que possamos fazer hoje sobre o 25 de Abril, se não questionarmos os processos diferenciados que poderiam ter havido, não é? Que não existiram, ok? Não interessa. Interessa-nos é refletir sobre aquilo que nós chamamos uma revolução, se tivesse sido executado, esses processos tivessem sido executados com um diálogo mais assertivo, com as pessoas conversarem umas com as outras, independentemente das filiações partidárias, de serem de esquerda ou de serem de direita ou não sei quantos. O que é certo é que aquela situação em Angola era insustentável, já toda a gente sabia isso, não é? Aquilo havia, ou a guerra se mantinha por muito tempo naqueles moldes, morria uma meia dúzia de indivíduos e a guerra ia-se mantendo, como hoje está a acontecer aí por esse mundo fora. Mantêm-se as guerras matando sistematicamente pessoas dia a dia, todos os dias, em todas as situações. Também há aspectos positivos, que a guerra obrigou-nos a ir para o interior, obrigou-nos a fazer hospitais, obrigou-nos a fazer escolas, obrigou-nos a mudar a mentalidade, etc, etc. Bom, mas para encerrar, para não me alongar muito sobre estas reflexões sobre o 25 de Abril, eu gostaria de só colocar algumas situações. É que o que nós devemos e temos sempre de fazer para defendermos uma ética e valores que valham a pena para a humanidade é sempre através de situações que, antes de chegarem às guerras, antes de chegarem aos momentos revolucionários, possam ser consideradas, analisadas e avançar na regulamentação da vida. Porque os sistemas sociais, políticos, económicos e todos os que quisermos, até mesmo os sistemas mecânicos, têm que ser sempre resolvidos atempadamente para depois não se chegar a situações extremas e depois resolvê-los em termos radicais e em termos extremistas. Está hoje a surgir a mesma coisa nestas questões da política, não é? Que as pessoas estão-se a radicalizar. Porquê? Porque quando estão no exercício das suas funções, estão despreocupados, são facilitistas, não querem discutir os problemas. Os problemas podem estar a surgir, mas uns, como estão todos fechados nas suas bolhas, ou o que lhe quisermos chamar, ou nos seus grupos, ou na sua maneira de estar na vida, ou até na sua família, ou seja que grupo for, e querem defender esses interesses do grupo e não pensam, ou seja, não exercem a sua inteligência no sentido de um bom pensamento para a comunidade, para o mundo, para a evolução da humanidade, para o ser humano. Portanto, as pessoas não podem dizer que hoje, ou que desconheceram durante todos estes anos anteriores, estas décadas, estes milénios, estes séculos e estes milénios, que a humanidade não evoluiu, ou não evoluiu onde evoluiu, não é? De outro modo que não fosse o que conhecêssemos, não é? Portanto, nunca se preocuparam com todos os problemas que existiam em África. O 25 de Abril, hoje, pós 52 anos, não é? Em Angola, que eu conhecia relativamente bem, existem hoje 33 milhões de pessoas em que
31 milhões vivem seguramente com menos de 2 euros por dia, ou 2 dólares por dia. Ora, será que as pessoas não estão atentas a isso? Será que as pessoas não querem discutir isso? Querem ir para a rua com o cravo na mão dizer tudo isto é muito bonito? Não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. As pessoas têm que ter coragem, mas também têm que ter sentido crítico. Primeiro, para não passar dos 8 para os 80. Não é? Segundo, para não radicalizar as coisas. Porque o radicalismo é sempre, ou tem sido sempre, é um modo de regularizar os sistemas, de regularizar o sistema económico, o sistema político e os sistemas que quisermos, não é? É um modo de obter essa regularização, mas com custos muito elevados, que não são os custos que poderia eventualmente ter uma evolução reformativa ou uma evolução ao longo do tempo que exige, essa sim, exige de facto a realização de uma democracia autêntica, onde o fenómeno principal é nós convencermos os que não pensam como nós ou que não estão nos nossos grupos, nas nossas bolhas, podem beneficiar ou podemos beneficiar em conjunto das melhores ideias que cada grupo tem. Este é o problema essencial da vida, da democracia, das guerras, do que quisermos. É conseguirmos razão, nós vamos ter sempre todos, ou querer ter sempre todas razões. O problema é procurar a verdade. Quando as pessoas não procuram a verdade, e aqui é que está o problema central também do 25 de Abril e no fundo de todas as questões centrais de desenvolvimento humano, é procurar a verdade e à procura da verdade, termos pensamentos mais profundos, mais desenvolvidos, ou seja, termos aquilo que poderíamos chamar uma consciência mais, iria dizer, humanista, se assim quisermos, mas humanista a sério, não é humanista dizermos que, sim senhor, precisamos de uma redistribuição melhor, isto está tudo mal, o sistema de saúde não funciona, isto não é isso. É dizermos assim, ok, para esta questão assim, vamos falar sobre os imigrantes, ok, para esta questão assim, eu tenho estas soluções assim e assim, e o outro diz, não, é isso não, porque aí vai muito longe, não. E depois chegar a um consenso e podermos, antes de chegar a extremos, resolver o problema. Para as questões de segurança é a mesma coisa. Mas nós somos muito seguros. Ok, mas vamos discutir o problema, como é que podemos ser ter melhor segurança. E estas questões, se forem levadas dentro deste espírito que eu estou a falar, eu faço esta abordagem em quase todos os assuntos que toco. Porque a questão de pensarmos com maior desenvolvimento através das nossas emoções e dos nossos sentimentos e termos isso controlado. E depois, ao pensarmos, estarmos mais preocupados, devemos estar mais preocupados. Qual é a melhor eficiência e eficácia para resolver as coisas para um grupo mais amplo que seja o grupo onde nós estamos. Porque se for para o nosso grupo, meu amigo, aí não vamos lá, não há 25 de Abril que nos valha. Pronto, é mais umas considerações que eu faço sobre o 25 de Abril. Espero que todos os que deixam a avenida com o cravo na mão também ponderem um bocado sobre o desenvolvimento e sobre como é que as sociedades crescem e sobre como é que se podem resolver os problemas e, sobretudo, que sejam coerentes com a sua vida, coerentes, dignidade, coerência de vida. Portanto, se querem defender determinados valores, têm que saber, ou determinado tipo de comportamentos, têm que saber como é que esses valores podem ser conservados, podem ser mantidos e podem ser desenvolvidos. Agora, se vão só lá para dizer, ok, isto está mal, pois errar humano, e como alguém dizia, acusar os outros é política. Política não pode nem deve ser isso. E se a política é essencialmente
o aspecto fundamental, talvez, do 25 de Abril, então devemos refletir profundamente sobre isso e dizer assim, ok, temos mesmo que mudar e ser coerentes. E ser, palavra-chave, responsáveis. Responsabilidade. Não é dizer que está mal, sem ter soluções melhores para as coisas ficarem melhores. Muito obrigado.